aguardando o César Romão. Olá, César. Olá, Rosana Bene. Tudo bem? Estava aqui acompanhando aí a sua belíssima campanha do agasalho que você está promovendo aí. Parabéns, viu? É isso mesmo. Obrigada. E você sabe que o voluntariado da Sabesp, eles têm uma... Bom, a Sabesp tem inúmeros funcionários e a maior parte sempre fazendo voluntariado. Eles arrecadaram milhões na outra campanha. Foram milhões de cobertores. Foi impressionante. E agora, com os hospitais de campanha, nós estamos precisando, porque agora está quentinho, né? Mas daqui a pouco começa a esfriar. Começa. São João está aí. César Romão, meu querido amigo e irmão, um profissional nota 1000, ele que é escritor palestrante com mais de 13 títulos mundialmente conhecidos. E eu aqui na minha biblioteca estava revendo alguns. Sei muito bem da Força da Semente de Deus, que é um dos seus títulos. E passou na minha frente o Tente Outra Vez, que acho que é um título muito importante para essa época que nós estamos vivendo. É verdade. Rosana, primeiro eu quero te dar parabéns pelo seu trabalho, te congratular por você estar retornando com o seu programa Dimensões, porque você é um marco dentro da televisão brasileira. Você fez grandes entrevistas internacionais, e agora, através do Instagram, você vai reviver essas entrevistas maravilhosas para todo o seu público, que agora vai poder te acompanhar com muito mais facilidade através da sua própria TV, que é o seu próprio Instagram. Então, eu parabéns. Acho que isso facilitou muito, César, mas é algo que nós vamos manter assim. Eu estou obedecendo aqui as orientações da Organização Mundial da Saúde, estou há 91 dias fechada aqui no apartamento com home office e homeschool. As crianças que estudam aqui também fizeram, aliás, hoje é o penúltimo dia de aula deles, fizeram todas as provas, então essa força que sempre Deus nos dá, né, de passar por situações como essa. Eu queria só agradecer quem está entrando. Ali tem a Márcia, a Margínia, a Dineuza entrou. Eu vi que a filha da Liliane Ventura também, a Laura, um beijo para a Laura. A Dani Hortali acabou de entrar também. O pessoal que está entrando, eu vou mandando meu beijo. Se quiser fazer algumas perguntas aí escrito, a gente vai acompanhando. César, a gente está tendo uma expectativa no ser humano de que esse momento da pandemia está fazendo mentes se abrirem, resgatando consciências. Apesar que já ouvi falar que não adianta dar consciência para quem não tem. Mas para introduzir isso, eu queria saber de você, a tua fé. Desde criança você sentiu uma ligação mais forte com o sagrado? Porque eu sempre falo que eu tive a iniciação na minha família. Minha família sempre foi espiritualizada, religiosa, católica, e depois, quando eu cresci, eu me tornei ecumênica, aquela que gosta de conhecer todas as religiões e pegar um pouco de cada um. Eu procuro com os meus filhos já dar a noção da espiritualidade, porque eu acho que a criança precisa ter uma direção. Você, como foi o seu início de conexão com o sagrado? Rosana, eu acho que foi através da Bíblia, que a Bíblia é o grande início da conexão das pessoas com o sagrado, é o livro sagrado. As pessoas que têm possibilidade de ter acesso, de ler, de ter paciência, porque é uma leitura um pouco difícil, né? Não é uma coisa tão simples, mas eu comecei bem cedo. E as histórias bíblicas, na realidade, eu não posso dizer a você que eu me apaixonei pela religiosidade tão rapidamente. Eu me apaixonei antes pelas histórias bíblicas, né? Então, eu tenho uma formação... Você era pequeno, César? Você já tinha... lembra mais ou menos a idade? Era adolescente? Lembro. Eu tenho formação católica, fui coroinha, fazia leitura, fui coroinha na igreja São Carlos, na Rua do Oratório, na Vila Prudente. Fui coroinha, eu lia
a Bíblia, fazia a introdução dos Salmos. Então, aliás, foi o meu primeiro palanque. Foi um palanque da Igreja São Carlos, lá na Rua do Oratório. E as histórias sempre me fascinaram. E eu fui me apaixonando pelas histórias. Foi assim que eu comecei a minha introdução na religião. Tanto que eu nunca mais deixei a Bíblia. Passei a ler, a estudar. E isso acabou resultando em muitas anotações minhas, em muitas pesquisas. E eu reuni essas pesquisas agora, nesse ano, aproveitando aí esses meses todos que nós estamos em casa, reuni todas essas pesquisas e concretizei essas pesquisas num novo livro, que estará no mercado. Tá rodando aqui, eu não sei o que aconteceu. Todos esses anos aí, esse livro, então vamos lá, vou repetir aqui então. O livro... Todas essas pesquisas minhas sobre a Bíblia nesses anos todos, resultou neste livro, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, que estará em breve aí em todas as livros. Já está em pré-lançamento. A Amazon já está fazendo lá o pré-lançamento, as pessoas já podem reservar. Eu faço uma interpretação muito popular da Bíblia. Talvez seja a primeira vez que um autor trabalha dessa forma. E eu adquiri essa facilidade pela intimidade com as histórias, com os relatos, que sempre me fascinaram muito. Todo mundo teve um momento... eu estava vendo outro filme. Essa história da gente ser mãe, a gente acaba vendo filmes infantis que hoje em dia estão cheios de mensagens. Tem um filme, um desenho, que é Divertidamente, né? Esse filme, Divertidamente, esse desenho, ele tem núcleos divertidamente, trabalhando a mente. E lá tem o núcleo da família, tem o núcleo da tristeza, tem o núcleo da raiva, tem o núcleo do alegre otimista. É um desenho até que eu sugiro para todo mundo assistir com esta visão de quem somos nós. E tem um momento que a menina ela fica muito chateada, muito triste e resolve fugir de casa. E nesse momento, nessa tristeza imensa, que ela começou a sentir o verdadeiro amor da família, quando ela se afasta. Então ela volta, não chega nem aí tão longe. Você teve algum desses momentos, não que referente à sua família, mas na vida, que mexeu tanto com você, que você chegou a ficar bravo com Deus, ou você se agarrou mais a Deus? Eu já fiquei, sim, a gente já discutiu bastante. Eu acho que a gente ainda talvez vai discutir mais. Eu tive uma fase da minha vida, eu tive um acidente. Esse acidente me deixou praticamente um ano dentro de um hospital, Hospital São Cristóvão, lá na Vila Prudente. Foi um acidente de carro. Sua voz diminuiu um pouco, César, não sei se é comigo. Vamos aumentar o volume aqui. Melhorou? Melhorou, deixa eu tentar aumentar o meu também. Eu tive um acidente, esse acidente foi um acidente de carro. Ele me deixou muito tempo num hospital, no Hospital São Cristóvão, lá na Vila Prudente. E nesses momentos a gente discute um pouquinho, não só com Deus, como com a gente mesmo. Agora, o importante não é que você discutiu, o importante é que a discussão tem que servir para a nossa compreensão. Isso é que deve acontecer. As pessoas devem discutir o assunto, ou devem discutir com Deus, para que você tenha compreensão e consciência do que aquilo está fazendo com a sua vida, por que aquilo aconteceu na sua vida. Tem muita gente que discute com Deus e abandona a religiosidade. Mesmo quem não tem nenhuma religião, ele é religioso, é a religião da não crença.
Então, o ateu também é uma religião. Mesmo uma pessoa que não acredita em nada, ela também tem uma religião. A religião dela é a não crença. Isso é uma religião também. Mas eu penso que na nossa vida, toda vez que a gente discutir com Deus, nós temos que indagá-lo, temos que perguntar, temos que procurar entender melhor a voz dele, as lições que ele nos dá. E eu já tive isso, sim, algumas vezes. Essa foi a primeira. E essa fortaleceu depois mais a sua fé? Você buscou? Porque, assim, César, você sabe muito bem o nível de comprometimento, não só na pandemia, mas que as pessoas passam quando elas entram na depressão, né? E a depressão, tanto é física, quanto emocional, psicológica ou até genética. Já perdemos amigos, conhecidos, jovens, e por isso até que eu sempre procuro entrar no tema, trabalhando a fé, como ela, no seu modo de ver, como um homem vivido, com uma família maravilhosa, experiente de escutar diversas pessoas e seres humanos, como você vê a força da fé contra a depressão? Você falou muito bem, Rosana B. Nós temos dois tipos de depressão, né? A química, quer dizer, a médica, né, onde o nosso cérebro deixa de produzir as enzimas que são necessárias para nos manter alertas, né, e conscientes da realidade. E a depressão espiritual, que é aquela depressão onde você perde todos os seus valores religiosos, perde os seus valores que dão sentido à sua vida. A fé, ela é um grande elemento, ela é o telefone de Deus, né? Por que a fé é importante? Pelo seguinte, a fé é uma energia que é como se ela fosse um combustível. As pessoas que exercitam a sua fé, elas têm combustível de existência. O que é o combustível de existência? É você se manter confiante, é você se manter com a mente aberta para soluções, é você se manter de uma forma altiva diante dos desafios, e é você não se entregar. Nós somos do tamanho da nossa fé. As coisas que nós realizamos na vida, elas têm o tamanho da nossa fé. É como a oração, por exemplo. A oração, ela é um mantra que cria aí egrégoras, as quais podem ser invocadas para agirem em nosso benefício. A fé caminha paralelo. Eu acredito que todas as pessoas têm que separar o que é fé e o que é otimismo. Mas isso é... Não, otimismo é o seu estado corporal, é o seu estado mental. A fé é o seu estado espiritual, é o estado do seu íntimo. É aquele momento onde você vai buscar no universo aquela força que você precisa. E, às vezes, as pessoas perdem a fé. Tantos fatos que acontecem hoje, né? E quando você perde a fé, você se abandona. Você se auto-abandona numa estrada que qualquer viajante que passa por ali pode te levar. Você deixa de ser você e você entrega a sua vida para o mundo. Por isso que ter fé é importante. Porque ter fé, você entrega a sua vida ao seu destino, não ao mundo. Eu quero mandar um beijo aqui para a Zoila Andrade, que está nos assistindo lá da Bahia. O cantor Afonso Negro também, que mandou Querido Afonso, meu gente, abraço. Que eu conheço há tantos anos. Eu acho, César, que o exercício diário da fé pode fortalecer os piores momentos que você vem a ter pela frente. Muita gente ora, reza, só em determinados momentos, geralmente os momentos de mais aflição. Assim como você faz um exercício e está na moda, o culto ao corpo, né, até de forma exagerada, e tem gente que acaba entrando em depressão porque não se sente de acordo com o corpo, ou o guarda-roupa, ou a moda, ou a turma que está andando, e ela vai se isolando, principalmente nesse momento de mídia social, onde existe assim um exagero de postagens, né?
Eu gosto muito da mídia social para construção, informação e trabalho e, obviamente, rever amigos. Nesse momento, o que você teria para dizer para essas pessoas que estão aí? Olha, a Rosa Smith entrou, tanta gente está entrando. Porque a depressão, muitas vezes, César, a pessoa está num momento triste. Aquele dia foi terrível, foi horrível. Teve 1000 problemas e tudo mais. E a pessoa já acha que está com depressão. E isso acaba levando as pessoas a tomarem remédios fortíssimos, que às vezes nem é compatível com a energia dela. Sua palavra. Nós vivemos hoje num mundo que exige muito mais das pessoas do que elas podem imaginar. A primeira coisa que esse mundo exige é que você seja fruto de uma imagem que não é compatível com você. É exatamente o que você falou. As pessoas têm muita preocupação em serem inseridas nos grupos sociais. Ah, então eu, para entrar naquele grupo social, eu preciso fazer isso, 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 comprar uma bolsa nem que seja falsificada, comprar... E aí as pessoas vão fazendo coisas simplesmente para serem aceitas. Eu, pessoalmente, acho isso uma loucura, porque você tem que viver de uma maneira que você seja aceito por sua capacidade, por sua ética, por aquilo que você realiza, e não por aquela projeção que você quer montar para agradar aos outros. Então, você falou muito bem, por exemplo, a mídia social hoje, se você observar atentamente, existe um culto dentro da mídia social, que é o culto da felicidade, é o culto das coisas lindas, dos pratos de comidas maravilhosos, é o culto das roupas sensacionais. Ótimo, eu acho bacana, nós temos que conviver com essas coisas bonitas, com essas coisas legais. Agora, isso não pode ser uma escravidão, a qual você não consegue se livrar dela, a qual, quando você está fora da mídia social, você não é ninguém. Por exemplo, é como uma mulher, por exemplo, Rosana, que ela sai todo dia maquiada. Aí um dia ela não conseguiu se maquiar, ela fala, eu não me maquiei, eu não vou ir para a rua. Eu não me maquiei, eu não vou trabalhar. Quer dizer, você está se colocando abaixo da situação que vivem essas projeções que nós fazemos no mundo. E muitas vezes, César, eu quero até complementar isso, você sabe que foi a minha carreira toda com eventos, foram aí mais de 3.000 eventos que eu fiz, e trabalho com isso até hoje. As pessoas deixavam de ir, ou deixam de ir, agora não, porque nós estamos todos isolados na pandemia. Ah, eu não posso, eu estou sem roupa, legal. Você não pode deixar de viver o mais importante, que é a convivência e o amor, a alegria daquele momento por causa de algo superficial, né? Eu me formei nos Estados Unidos e lá eu admirava muito os eventos americanos, as pessoas iam conforme se sentiam à vontade. Se sentia vontade de black tie no teu aniversário, ia. Se tivesse a vontade, ia. Mas o importante era a convivência. E aqui, em países mais latinos, e no Brasil principalmente, a questão do evento é assim. Eu preciso me vestir melhor do que aquelas pessoas que lá estão. Eu preciso chamar a atenção, eu preciso... Como se você fosse pisar, é como o tapete vermelho do Oscar, né? As pessoas vão para um evento achando que irão pisar no tapete vermelho do Oscar, então não curtem o evento. Elas vão lá fazer uma concorrência de roupa, de bolsa, de sapato, de joia, e você sabe muito bem disso. Eu quero dar um beijo aqui falando em estilista, com a Malena Russo. Querida Malena, um abraço aqui. Um abraço, aí Malena. A estilista dos famosos, a sua filha Maíra Russo também, grande parceira aqui nos nossos lives, fez o meu banner e tal. Muito legal. Parabéns aí à entrada das duas. César, tenho uma pergunta agora. O César Romão segue a intuição? Eu fiz até um livro sobre isso, né? A força da intuição. Como geminiano, eu sempre fui muito intuitivo e sempre segui minha intuição. Muitas vezes, por interpretar mal a minha intuição, essa é a questão.
Porque a intuição, ela vem sempre de uma maneira nutritiva. Nós é que temos a mania de interpretá-la de maneira não nutritiva, né? Mas na maioria das vezes que eu segui a minha intuição, tudo deu certo. As coisas andaram realmente como a intuição chegou. E às vezes nós temos interpretações que não são aquelas que realmente a intuição quer dizer. E aí a coisa não sai direitinho. Mas quando você segue a sua intuição e não deu certo, é porque você não entendeu. Você precisa rever e procurar entender melhor. Porque a intuição, ela é uma força universal. Ela nos foi disponibilizada ela nos foi disponibilizada pelo universo para justamente ser a luz no fim do túnel. Naqueles momentos de dúvida, naqueles momentos de indecisão, naqueles momentos onde as pessoas se sentem perdidas, naqueles momentos onde você acha que não tem mais chance, não tem mais oportunidade, é aí que o universo coloca ali para você a força da intuição. Rosana, eu quero deixar aqui um abraço, o professor Gretz acabou de entrar. O professor Gretz é um dos maiores palestrantes que nós temos no Brasil, é praticamente um decano, um dos grandes sábios da área de palestra, meu querido amigo, meu querido professor, aprendo muito com ele, uma das pessoas mais religiosas que eu conheço. Seja bem-vindo, professor Gretz, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui. Intuição e sinais, qual a relação? Eles caminham juntos ou eles se completam? A intuição vem para a sua consciência. O sinal ele vem para o seu corpo físico. Por exemplo, no livro A Força da Intuição, eu falo das duas coisas. Eu falo da intuição que vem para a sua consciência e falo do sinal. O que é o sinal? Por exemplo, no livro, o sinal para o personagem foi uma pena que caiu à frente dele. Esse foi o sinal para ele. E os sinais, eles são mais ou menos assim. Rosana, você já reparou que quando a gente compra um carro branco, a gente começa a ver muito mais carro branco na rua? Se você compra um carro vermelho, você começa a ver muito mais carro vermelho na rua. Fala, pô, só porque eu comprei carro vermelho, está todo mundo agora comprando carro vermelho. Só porque eu comprei um vestido azul, está todo mundo... É que, na realidade, o seu cérebro ficou mais atento para aquele detalhe do carro branco, porque agora você tem um carro branco. Nós recebemos sinais todos os momentos da nossa vida. Por exemplo, às vezes a pessoa está lá em casa, está triste e tal, toca o telefone. É uma pessoa que ela não conversava há muito tempo e a pessoa não sabe que ela está triste, mas a pessoa atende o telefone. E, oi, Rosana, como é que você está? Tudo bem? Olha, eu estou com saudade. E aí, 3 minutos de conversa com aquela pessoa que você gosta, muda o seu estado de espírito. Esses são os sinais. São os sinais físicos que acontecem. É impressionante. Você sabe que nosso grande amigo Osmar Santos, que eu tive assim uma participação espiritual quando ele teve o acidente. Você sabe, está até no meu livro, que Verdade. ele estava em coma, ele veio até mim no meu corpo astral e mandou avisar os irmãos que ele ia voltar. Eu até fui no Einstein naquela tarde, falei com o Oscar, eu sei que você gosta muito da gente, mas os médicos não estão dando muita esperança. Ele falou, mas ele falou para mim que ia voltar, ele veio em corpo espiritual. E a ligação espiritual, eu acho que das pessoas é tão grande que muitas vezes quando eu estou triste por algum motivo ou desanimado por algum motivo, o Osmar Santos toca o telefone, é um sinal, porque ele é o maior exemplo de uma pessoa que nunca desistiu, de uma pessoa que fez não só uma limonada, né, que a gente fala, mas fez torta de limão, fez suco, fez tudo do limão. E é isso que eu quero colocar com você. Você recebe bastante sinais, então. Como é que você resolve escrever um livro? Você recebe um sinal? Receba um sinal. Aliás, você falou do Osmar Santos, Rosana, você é uma pessoa, quem te conhece, como eu conheço e outros amigos mais próximos nossos, sabe que você é uma pessoa extremamente sensitiva e você é uma pessoa que realmente sente as coisas que vão acontecer, principalmente com os amigos. E olha que interessante,
Eu tenho uma passagenzinha com os Osmar, às vezes a gente está um pouquinho chateado, está um pouquinho chateado naquele dia, toca o meu telefone e eu atendo, é o Osmar Santos. E as pessoas que não sabem, ele tem dificuldade de se comunicar, mas ele se comunica muito bem, dizendo assim, Palmeiras, né? Aí ele liga e fala, Palmeiras, né? E normalmente ele comenta uma passagem nossa lá em... Puxa vida, fugiu o nome da cidade aqui, mas eu vou... Poços de Caldas. Nós temos uma passagem fantástica em Poços de Caldas, onde eu e ele atravessamos a cidade ali, eu, ele, a minha mulher, a Thaís, de charrete, com a multidão atrás, né? Gritando, Osmar, 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 Osmar. E ele não queria nem descer da charrete nesse dia. Então, quando ele liga, ele fala duas coisas. Palmeiras, né? E Calda, que é a cidade de Poços de Caldas. Olha só que sinal maravilhoso, né? Então, quando uma pessoa dessa liga para você está num momento assim, um pouquinho triste por alguma razão, a tristeza tem que ir embora mesmo. Com relação aos livros, eu sempre recebo sinais dos meus livros. Esse livro, pra você ter uma ideia da Bíblia, talvez devesse ser o meu primeiro, lá atrás, em 1991. E eu fui muito cobrado por isso, através do Universo, né? E o Universo, esse ano, falou para mim, olha, ou você lança, ou você não vai ter mais intuição para escrever, hein? É esse aí que tem que ser agora. Inclusive, a minha ideia é fazer uma série, né? Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, Ensinamentos Bíblicos para a Felicidade, e aí os volumes 1, 2, 3, a ideia é essa, o livro realmente se transformar em trilogia. Eu acho extremamente importante você ser essa luz no mundo corporativo. Eu tenho visto psicólogos, psiquiatras falando com essa pandemia agora, muitas empresas estão trabalhando a solidariedade. Aliás, a empresa que vai se destacar hoje é a empresa que fez algo pelo cidadão nesse momento tão difícil. Elas que vão ser lembradas. E eu penso muito, César, sobre o descanso emocional. Quando uma pessoa está triste, está em depressão, suponhamos que alguém está nos ouvindo, ela está em depressão. Esse descanso emocional, esse recuo que ela dá dos amigos, do contato, não físico, porque graças à mídia nós podemos nos contatar. Eu acho que esse recolhimento tem que ter tempo limite, determinado. Porque quanto mais ela se fecha, mais vai crescendo o negativo, aquela depressão dentro dela, e ela às vezes deixa até de se movimentar. Você concorda? Rosana, eu vou mais longe. Eu sempre recomendo que as pessoas, em momentos difíceis, não se afastem, principalmente os amigos. Não escondam, principalmente os amigos. Porque nós temos pessoas que gostam da gente, que estão dispostas a te ajudar, que estão dispostas a te dar um conselho, te dar um abraço amigo, uma orientação, compartilhar com você aquele momento. Às vezes o que as pessoas precisam é justamente isso, né? É um compartilhamento. Eu acho que nós estamos num momento onde as pessoas têm que aprender a conviver, têm que aprender a compartilhar. E mais uma coisa, né? Elas têm que entender que tudo isso é justamente para nós exercitarmos a nossa convivência. No início dessa pandemia, nós tivemos aí algumas coisas, e as pessoas diziam assim, Romão, você acha que o mundo vai mudar? Você acha que as coisas vão ficar melhores, as pessoas vão ficar melhores? Olha, eu penso o seguinte, você lembra quando a pandemia começou? Nós tivemos lá aquela invasão dos supermercados, né? As pessoas invadiram os supermercados, as pessoas passaram a comprar em estoque para poder estocar. Em nenhum momento houve solidariedade delas pensarem que se elas estiverem comprando ali 100 litros de leite, alguém vai ficar sem leite. E que ela não vai consumir aqueles 100 litros de leite. Os americanos pararam isso da seguinte maneira. Você comprava nos Estados Unidos, ainda está assim lá, 1 litro de leite, por um preço normal. A partir do segundo, o preço já ia aumentando. O terceiro era mais caro, o quarto era mais caro, o quinto era mais caro, o sexto era mais caro. E aí eles controlaram um pouco essa coisa das pessoas fazerem estoque. Então, onde é que estava a solidariedade quando tudo isso começou?
O que vai acontecer é assim, as pessoas que eram boas, legais, que tinham consciência, vão ficar melhores. As pessoas que não têm consciência, que não são legais, vão continuar assim ou ficarem piores, tá certo? As pessoas que estavam buscando, é a chance dessas pessoas agora de encontrar, de se equilibrarem, de terem um despertar de consciência. Porque o que muda a vida das pessoas não é os fatos que acontecem, é o seu lampejar de consciência. Nós estamos aí vítimas dessa pandemia no mundo inteiro e o que aconteceu? Onde é que está a solidariedade? Deveria ser maior, muito maior. No entanto, há 20 dias atrás, na Avenida Paulista, as pessoas se pegaram a tapa lá. Então, houve mudança? Houve mudança na torcida organizada dos times? Não, não houve. Acabou ficando ainda pior. Mas o bem sempre encontra um caminho. O bem sempre encontrará. E a gente, como diz a Desirê, a nossa amiga cantora, fala assim, ninguém Querida tomba o Desirê, bem, né? um abraço, Eu quero Desirê. aproveitar, César, mais uma vez fazer um apelo para quem estiver nos assistindo, para entrar no site invernosolidario.com.br. Lá tem todas as informações para você poder comprar um cobertor nesse inverno, ajudar os hospitais de campanha, as pessoas que vão precisar. Agora está quentinho, mas vai esfriar e vai esfriar muito nos primeiros 15 dias de julho. O voluntariado da Sabesp realmente tem feito um trabalho maravilhoso, eu quero parabenizar, através da coordenadora Érica Santana e todas as diretorias. E deixar um telefone aí, vamos ver se vocês conseguem anotar. Pega a canetinha, eu vou dar a dica de um local que compra cobertor, não aquele cinza, hein? Nada contra, mas de microfibra, que é mais, vamos dizer, higiênico. Chama Casamenta, vamos dizer, um WhatsApp. 19, né? 19 entre parênteses, 99886 8080. Então, 19, a área, 998 86 8080. É uma das casas indicadas lá, porque o valor acho que é R$29 cada cobertor, bom mesmo, daqueles bom. Eu quero agradecer também já ao Edson Cabral, que já comprou 200 cobertores, grande amigo, ele e toda a família, e a Zelo, da família Razuki, que entrou com 40 peças, edredom e tudo mais. Então, é isso que nós estamos falando. César, não é o momento mais de acumular sapatos, acumular roupas, acumular bolsas. Respeito quem tem, mas dá uma olhadinha no guarda-roupa. Aquilo que está parado, compartilha. Olha, eu adoro compartilhar. Tem aí diversas instituições. Eu ajudo muito a Casa Hope também. Querendo, sempre tem um caminho de ajudar, né? Mandar um beijo para o Virgílio Carvalho, do turismo, ele também que participa de muitas lives, um ícone aí do grupo de turismo. Querido amigo Virgílio, um abraço, Virgílio. Saudade aí de te encontrar. Sobre milagres. Milagres existem? Eles existem. E eles estão sempre ao nosso redor. Nós é que não estamos abertos a esses milagres. Para você ter uma ideia, as pessoas buscam milagre através de promessas, né? E isso é muito interessante, porque a pessoa quer o milagre e para o milagre ela faz uma promessa. Tanto que nos santos mais procurados, aí você vai a Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, você encontra lá a Sala dos Milagres, em Fátima você encontra a Sala dos Milagres, e por aí vai. A maioria das igrejas tem ali essa sua Sala dos Milagres. E o milagre, as pessoas acham que você vai consegui-lo através de uma promessa. A primeira promessa da Bíblia que foi feita foi a promessa entre Deus, Adão e Eva, né? Não comerás, promete que não vai comer do fruto proibido. E a Eva comeu, e a primeira promessa que foi feita na história da humanidade, segundo a Bíblia, não foi cumprida. A Bíblia tem 8.810 textos sobre promessas.
7.487 dessas promessas foram feitas por Deus aos personagens da Bíblia. Fala, Romão, mas se Deus tivesse atendido todas essas promessas, o mundo seria melhor. Acontece que Deus fez a promessa. Ele nos dá a corda, mas precisa da nossa mão para fazer o nó. Então, Deus diz assim, olha, vai até aquela terra e naquela terra você vai encontrar o maná. Mas a pessoa não vai, a pessoa não faz, a pessoa não cumpre a parte dela, porque o milagre tem duas partes, né? Ele tem a parte divina e tem a nossa parte. E o pior de tudo é que o mundo vem terceirizando a promessa. É como a pessoa que chega e diz assim, Rosana Bene, eu fiz uma promessa para você. E eu percebi que você conseguiu aí resolver aquele problema, aquele desafio. E eu prometi que você tem que ir até a Aparecida do Norte a pé. Então você tem que ir, viu, Rosana? Porque fui eu que fiz a promessa para você. Faz pelos outros, né? Faz pelos outros. Mas você outros. falou uma coisa certa, Romão. Como é que fala? Deus abre a porta, mas você tem que agir. Eu quando quis engravidar na minha idade, e isso eu quero falar para todas as mulheres. Perfeito. Eu senti o meu momento de ser mãe. Eu trabalhei muito a minha carreira, você conhece toda a minha história, e bateu. Sempre quis ter minha família, mas a minha profissão não levava para isso, e nem as pessoas me enxergavam como isso, como uma promoter. Você acha que ela vai querer ter família? Eu sempre quis, que eu fui criada nos valores familiares. E quando eu senti, eu pedi mesmo muito para Deus, fiz minhas promessas. Eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima, de Jesus, de Deus. Eu fiz tudo o que eu pude. Eu trabalhei os médicos do céu e da terra, mas eu fui atrás, fiz meus tratamentos, fiz minhas mentalizações, orientação dos médicos eu fiz certinho, o meu corpo estava preparado para isso. Então, quando uma pessoa pede algo, pede que Deus resolva aquele problema, ela também tem que ajudar Deus a resolver o problema para ela. Deus está dentro de nós, nós somos a força divina, filha de Deus, como Dona Filhinha falava, você é filha de Deus e Deus ama você. Mas a gente tem que ajudar ele a agir nesse mundo terrestre. Nós somos um instrumento, as pessoas têm que ter consciência disso. E você sabe que, às vezes, o nosso destino pode estar no caminho que a gente evita. Nós evitamos muito. Repete a frase para nossos ouvintes aí. Repito, Rosana. O nosso destino pode estar no caminho que a gente evita. Às vezes você evita tanto um destino, um caminho, e esse caminho é o seu destino, e você mesmo está evitando. E nós não conseguimos fugir ao nosso destino. O mito de Édipo, escrito por Sófocles, é muito interessante, e ele mostra bem isso. Ele conta a história do rei Laio, o rei de Tebas, que teria sido avisado por um oráculo sobre o seu futuro, que seria um futuro ruim, né? Que ele seria assassinado pelo seu próprio filho, que se casaria com a sua mulher, ou seja, o filho se casaria com a própria mãe, né? E você sabe que, para evitar isso, o rei Laio, ele decidiu abandonar o seu filho num lugar bem distante e colocou pregos no pé do seu filho para que ele morresse. Porém, o seu filho foi encontrado por um pastor e deu ao nome a essa criança, salvou essa criança e deu o nome a ela, a Edipodos, quer dizer, aquele que tem os pés furados, né? E essa criança, mais tarde, ela foi adotada pelo rei de Corinto, Políbio. Então, ela acabou sendo adotada por um rei. E essa criança, um dia, foi consultar um oráculo. E esse oráculo, ele recebeu a mesma mensagem que o pai dele, Laio, tinha recebido antes. E ele acreditou que se tratava do pai adotivo dele. E aí ele foge do rei de Corinto. Ele foge, ele vai embora. Porque ele achava que ele ia matar o pai e ia casar com aquela mãe. Ele não sabia que ele era adotivo. Na sua fuga, este jovem dos pés furados, Édipo, né, ele se depara com um bando de negociantes e aí o seu líder acaba brigando com ele. E ele mata o líder desses negociantes, mas não sabia que esse líder era o seu pai, o seu primeiro pai, o rei Laio. E aí ele chega em Tebas.
Em Tebas, para que as pessoas pudessem entrar, elas tinham que decifrar o enigma da esfinge. E Édipo foi o único que conseguiu decifrar ali o enigma da esfinge. E aí, graças a ele decifrar o enigma da esfinge, só lembrando aqui as pessoas, a esfinge dizia o que é, qual animal que quando nasce anda de 4 patas, cresce anda de 2 e antes de morrer anda de 3. Né? É o ser humano, é o homem. Né? E aí, quem decifrasse o enigma casaria com a rainha Jocasta. E ele casa. Jocasta agora era viúva. Né? Aí os dois se casaram, tiveram 4 filhos. E aí um dia a peste chega à cidade de Édipo e tanto ele como Jocasta consultam um oráculo. E o oráculo conta a verdade do que tinha acontecido. Que ele tinha se casado com a própria mãe. E aí Jocasta comete suicídio e Édipo fura os próprios olhos como punição por não ter reconhecido os sinais que a vida lhe deu. Você sabe que nós hoje somos vítimas do mal de Édipo. A gente tenta correr do nosso destino, mas não tem como. Lá na frente o nosso destino vai nos encontrar. Ele vai nos pegar. É como se a morte batesse na porta de alguém hoje e dissesse assim, hoje é o seu dia, eu vim para te levar. Aí você fala assim, não dá para passar amanhã que eu vou arrumar minha mala? A morte fala, não, tudo bem. Aí você, no dia seguinte, para fugir da morte, você se esconde atrás de uma árvore ali e fica fazendo de conta que está plantando e põe sua mulher para mentir para você. Aí a morte bate na porta e aí diz, cadê o seu marido? Eu vim buscar ele, eu combinei com ele hoje, que hoje eu tinha que levá-lo, porque eu sou a morte. Aí a mulher fala assim, não, ele não está hoje aqui. A morte diz, olha, eu não posso ir embora sem ninguém, acho que eu vou levar aquele homem que está debaixo daquela árvore mesmo. Quer dizer, ninguém foge ao seu destino. E você sabe, Rosana, que eu vejo as pessoas correndo muito do seu destino hoje. As pessoas não estão exercitando os seus dons, não estão exercitando as coisas boas que elas têm. Elas estão sempre procurando fazer algo que agrade o mundo, que dê a elas uma projeção que não é a projeção que ela realmente merece ter, porque às vezes as pessoas se autodesmerecem também, né? As pessoas resolvem fazer coisas inferiores àquelas que elas são capazes. Eu queria complementar, César, linda história, inclusive. Impressionante como eu encontro na força e nos preceitos de, até vi uma fã, passou o nome e não consegui falar, da força de Jesus mesmo, do Filho de Deus, porque Jesus, e você mais do que ninguém estuda toda a vida dele, ele era não só o rei dos milagres, da bondade, da solidariedade, como ele era bravo, quando precisava ser bravo, quando ele via algo errado. Então, Dona Filha sempre falava que eu era cristificada, porque eu sempre procurei andar na retidão. E, às vezes, as pessoas veem coisas erradas, fazem de conta que não estão vendo, e deixam a coisa errada continuar, e o mundo vai se desorganizando. Então, assim, eu acho que o amor com o pai, como você, nós, mães, e você que está nos assistindo, o pai que ama e a mãe que ama tem que apontar o certo e o errado. Existem caminhos para esses apontamentos, mas nós temos que dar direção também para as pessoas que estão nos assistindo e entenderem que o apontamento, o que eu fico muito triste quando eu vejo grandes ataques nas mídias, uma pessoa ataca a outra, fala palavras de baixo calão, criticam líderes. As pessoas têm que entender que o mundo está mudando, nós estamos reciclando uma série de ações, porém, mantendo a retidão, fazendo com amor no coração, ou trabalho, o que for, Jesus, Deus, nossos mentores encontram o caminho de nos ajudar, é verdade? Olha, Rosana, isso é uma realidade, mais do que uma verdade, é uma realidade. Você sabe que toda vez que eu fico muito em dúvida com muitas coisas na vida, e nós temos dúvidas, né? Ainda bem que temos dúvidas, porque sinal que estamos vivos e ainda temos muito que aprender, eu sempre pergunto o que Jesus faria nessa situação, né? O que será que ele faria se ele estivesse diante dessa situação?
E aí a resposta vai chegando aí aos pouquinhos. Eu acho que as pessoas poderiam usar essa mesma filosofia, funciona muito bem. E as pessoas têm que se tornar barreiras dizimadoras de críticas. É terrível isso, porque, olha, quando João fala de Pedro, a gente pode saber muito mais sobre João do que sobre Pedro. É uma mania de criticar as pessoas, de maldizer as pessoas. As pessoas perdem muito tempo com isso, falando mal de outras ou criticando outras. Nós temos que conviver, principalmente com os nossos amigos, com as melhores qualidades deles. Todos nós temos defeitos. Agora, nós não podemos fazer projeção numa outra pessoa que ela deve ser como a gente acha que tem que ser. É por isso que muitos casamentos acabam, as pessoas acabam se separando em sociedades de negócios. É porque as pessoas fazem uma projeção. Quando você faz uma projeção, você deixa de ver como é realmente aquela pessoa. Por exemplo, você conhece uma pessoa hoje e fala assim, puxa, eu acho que essa pessoa é o amigo que eu pedi a Deus. E aí você começa a projetar a sua visão em cima daquele amigo. E aí você deixa de ver como aquele amigo realmente é. Todas as pessoas têm a sua cota de diferença. Nós precisamos respeitar essa diferença. Isso não significa que eu preciso agredir você. O fato de você não concordar comigo em alguma coisa não significa que eu tenho que te agredir. E hoje, Rosana, basta você discordar de algo, em qualquer momento, em qualquer conversa, que parece que as pessoas querem liquidar com você. E isso é uma tendência no mundo todo, que precisa mudar. Nós temos que coexistir. O que é coexistir? É justamente isso. Conviver com as qualidades, enaltecer as qualidades e aceitar os defeitos. Porque ninguém muda ninguém, as pessoas apenas se revelam. As pessoas vão se revelando, vão se revelando. Agora, tem defeitos que são até legais. Eu tenho amigos que, às vezes, tem muita gente que fala, nossa, Romão, mas você é amigo de fulano? Sou. Ah, mas ele é isso. Eu falei, poxa, eu acho um defeito interessante. Até porque é um defeito único. Ele faz uma coisa que eu não conseguiria fazer. Tá certo? Então, eu até admiro. Todo mundo tem defeito e qualidades. Eu sou virginiana, então imagina como a gente quer fazer sempre tudo melhor. A virginiana, quem é virginiano sabe disso, e como é preocupada com todo mundo, querendo resolver para todo mundo. Quero mandar um beijo para a Cláudia Libra, que está nos assistindo. Ela fez a pergunta, e como lidar com a carência? A Cláudia Libra, nossa querida amiga, que foi casada com o falecido John Herbert. John, claro. Oi, Cláudia, um abraço, viu? John foi um querido amigo também, deixou saudade aqui. Cláudia, é assim, precisa ver de quem é a carência. Guarda o seguinte, Cláudia, quem não conhece a causa não conserta o efeito. Eu vou até repetir para você, querida Cláudia. Quem não conhece a causa não consegue consertar o efeito. Então, precisa ver de onde vem a carência, primeira coisa. Né? O que originou essa carência? Às vezes pode ser a perca de um ente querido, ou pode ser alguma coisa que não deu certo na vida, mas você tem que encontrar a causa. A gente resolve a carência dessa maneira, encontrando a causa, discutindo a causa, procurando saber por que aquilo aconteceu. E tem um detalhe na existência que nós precisamos aprender a conviver com as feridas que fazemos e com as feridas que nos fazem. Nós ferimos outras pessoas, às vezes, até inconscientemente. E algumas pessoas também nos ferem. Mas o segredo da coexistência é esse. É nós aprendermos a conviver com as feridas que nos fazem e com as feridas que nos fizeram. A Cláudia está dizendo aqui a perda de um companheiro. Cláudia, é uma das coisas mais dolorosas. Eu perdi pessoas que eu amo nos meus braços. Eu perdi meu pai no meu braço, por exemplo. É uma coisa, uma dor que não tem tamanho. Mas, o que acontece? Qual é a única certeza da existência? É que um dia nós vamos partir. Ou nós, ou as pessoas que nós amamos. A minha sugestão é assim, vai doer? Vai doer muito. Vai fazer falta? Vai fazer muita falta.
Só que nós temos que enaltecer o legado dessas pessoas que a gente amou. Essas pessoas deixaram um legado. E esse legado é que a gente tem que enaltecer. Nós temos que, quando nós não podemos amar mais aquela pessoa, nós temos que passar a amar e respeitar o legado dela. Essa é uma das maneiras de suprir, talvez, a carência. César, eu acredito em vida pós-morte. Eu gostaria de saber, até porque desde criança, e eu posso declarar, porque tem várias Rosanas, tem a Rosana que trabalha na profissão dela e a Rosana com essa missão que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu, desde criança, vejo pessoas que já se foram, eu achei que todo mundo, na época, achava que todo mundo via, saía do corpo naturalmente, eu achava que todo mundo tinha projeção astral espontânea. E eu vejo mesmo o espírito, César, e vejo que quando eles se mostram de uma forma mais positiva que negativa. Pelo menos, talvez na minha sintonia, conexão, que é uma conexão mais conectada com o sagrado, e eu vejo quando uma pessoa tem uma perda, a pessoa tem que acreditar que a vida continua. Seja cada um no seu estilo e na sua religião. E o que você falou, pode ser que a consciência se conecta, pode ser que seja de forma do plano espiritual. Eu vejo, eu sei que a vida continua numa outra dimensão. Por isso que meu programa chama Dimensões. Dimensões. E essa conexão, quando a pessoa perde, como a Cláudia sente falta, um beijo para a Cláudia Tenório, está aqui nos vendo aqui, se ela sentir que existe uma continuidade, não só no corpo espiritual, mas naqueles laços eternos que você falou. Eu acho que ela vai se sentir mais aliviada. Vamos lá. Mandar um abraço aqui, Cláudia Tenório, minha querida amiga. Eu te vejo na televisão sempre, eu mato a saudade lá na televisão. Aliás, a Cláudia Tenório, ela tem um dos programas mais fantásticos sobre a Terra Santa. Então, procura, se você gosta das histórias bíblicas, entra lá no site da Cláudia Tenório, lá, procura lá o programa que ela foi lá, gravou na Rede Vida, e foi uma apresentadora fantástica, mostrou tudo direitinho, sabidona, uma coisa fantástica. Cláudia, adorei aquela série sobre a Terra Santa tua, viu? Um abraço grande. Rosana, se a vida não continua, eu acho que é um desperdício imenso de tudo isso que nós vivemos. É muito trabalho para Deus ficar aqui fazendo tudo isso, montando tudo isso, tendo esse trabalho todo com quase 7 bilhões de pessoas no planeta, e isso simplesmente termina. O rio corre para o mar. Eu acho que na área da espiritualidade é a mesma coisa. No mundo espiritual é assim, nós vamos, quando morremos, nós nos dissolvemos na consciência divina, grande consciência divina. A gente passa a ser uma pessoa só, a gente passa a ser parte do divino. Enquanto não morremos, não tem como, nós estamos aqui justamente para aperfeiçoar o nosso espírito, a nossa consciência. Agora, olha só, tanto trabalho para acabar na morte, eu não acredito. Eu acredito numa vida além da nossa vida corporal. O próprio Cristo, quando tinha 2 bandidos ao seu lado, tá certo? Ele diz a um deles que, olha, ainda hoje estarás comigo ao lado do Pai. Então, a vida não para, a vida continua, a vida, eu acho que ela vai continuar. Não como muita gente acha, talvez, né, que você vai fazer lá no outro mundo o que você fazia aqui. Não, a gente vai se dissolver na consciência divina e talvez vamos voltar à nossa origem. Tive muita oportunidade de estar presente com Chico Xavier, foi uma bênção que eu recebi. Estive algumas vezes, fiz uma homenagem para ele uma vez no Ibirapuera, quando ele fez 90 anos. E aprendi muito nos preceitos das comunicações que ele recebia. Eu gostaria que o Romão mandasse a mensagem
aos nossos telespectadores, só fazendo parênteses, não esqueçam de comprar o cobertor para ajudar as pessoas, por favor, em nome aqui. Tá bom? E Vamos lá. 20 segundos para você fazer sua maravilhosa manifestação. Vamos lá. Correu uma pergunta aí, qual era o nome dos ladrões, né, que estavam... Oi? Qual era o nome dos ladrões que estavam crucificados ao lado de Cristo? Foi sim. Dimas e Gestas, era o nome dos dois ladrões. Bem, você pode saber tudo, pode me